Sejam bem-vindos quem já estiver por aqui, quem estiver assistindo depois. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o nosso corpo energético, que em sânscrito é o Pranamaya Kosha. Essa dimensão energética duas coisas importantes da gente ter na nossa mente é que essa dimensão energética ela é uma ponte entre o corpo físico e o corpo psicoemocional, o corpo mental. E a segunda parte que a gente precisa ter é entender o que é prana, pois esse corpo ele reage conforme a absorção, retenção e eliminação de prana. Então, a gente entendendo prana, o que significa, a gente consegue entender melhor essa dimensão. A respiração é uma ponte entre a nossa mente e o nosso corpo. Por acaso, quando a respiração está mais ofegante, topo dos pulmões, a mente está mais agitada, o corpo fica mais agitado. Quando a respiração está um pouco mais calma, ela está um pouco mais prolongada, mais diafragmática, o corpo está um pouco mais harmonioso, mais calmo, e a mente, por consequência, também está um pouco mais tranquila, mais estável. Então, só da gente observar isso, a gente já sabe que uma das chaves que a gente trabalha na yoga para manter esse Pranamaya Kosha nutrido é a respiração. Então, o que é esse prana? O que significa prana? Para quem já está habituado com essa linguagem da yoga, já deve ter ouvido falar que prana, boa parte dos mestres, professoras, traduzem como energia vital. Mas prana é um pouco além disso, é uma força de vida que eleva a gente, sabe? Que se você for parar para pensar, a nossa vida ela começa numa inalação e ela termina numa exalação. E todo o processo vida, ele está em inalações e exalações. Então, por isso que ela é considerada também essa fonte vital. Prana a gente pode perceber junto com o ar, né? Como que ele entra, como que ele passa pelo corpo. E um fato interessante, se você já se aprofundou um pouco mais na yoga, você já deve ter ouvido falar sobre as correntes em que prana circula. São 5 principais correntes, é bem amplo esse conteúdo para falar, chamam pranavayus, vayu em sânscrito significa vento, mas nesse caso são como correntes, marítimas também, que circulam prana no nosso corpo. Há diversos caminhos para a prana circular pelo nosso corpo e até nessa dimensão mais sutil, a gente consegue expandir prana. O que acontece? Esses 5 caminhos tem duas correntes que eu gostaria que a gente percebesse hoje. Uma é prana, que é pranavayu, que é uma energia ascendente, e a gente vai observar isso na nossa inalação. E outra é a panavayu, que é uma energia descendente, que a gente vai observar na nossa exalação hoje. Eu vou falar na hora, embora possa parecer um pouco complexo agora, talvez por conta dos termos em sânscrito, mas eu vou dizer em português mesmo, energia que ascende e energia que descende, junto com a respiração, tá? Nessa dimensão de Pranamaya Kosha, desse corpo energético, estão também os nossos 7 chakras. Há diversas práticas, eu acho que chakras é uma temática dentro da yoga que as pessoas exploram bastante. E há diversas práticas em que as pessoas fazem para cada chakra, né? Chakra base, chakra das relações e vai indo assim por diante. Então é bem legal também esse reequilíbrio de prana por meio do chakra. Chakras são centros de energia, então além das nossas correntes, nós temos centros, 7 principais, que por ali a energia é um ponto em que a energia circula mais.
Além dos pranavayus e dos 7 chakras, a gente tem as nadis, que são canais energéticos, que estão ligados com quem estuda Kundalini Yoga, tem bastante domínio sobre esse tema, dessa parte. Aliás, tem muito domínio sobre esse corpo, o corpo energético. Então, a gente tem a Sushumna, que é a central, né, canal corrente. E a gente tem Ida e Pindala, que são duas que vão assim se espalhando e fazendo círculos até chegar aqui. Então é bem interessante também acompanhar a prana percorrer por esses canais energéticos. De forma não tão complexa, eu queria trazer para a nossa vida prática, porque a gente vai abrir a nossa percepção para tudo isso. Então, como que a gente nutre esses canais, esses centros, o nosso corpo com prana? Existem 4 principais fontes. A primeira é a nossa respiração, e por isso os yogis, percebendo o quanto a respiração era essa ponte entre mente e corpo, esses dois corpos, corpo físico e corpo energético, e o quanto ela poderia contribuir para tanto manter o corpo saudável, quanto prolongar a estabilidade da mente e do corpo em períodos de meditação. Eles desenvolveram técnicas que eu chamo de ampliação da capacidade respiratória, que são pranayamas. Esse nome também é bem popular, os pranayamas. Além da nossa respiração, a gente pode obter prana por meio dos alimentos. Então a gente tenta, você vai perceber que boa parte das pessoas que são praticantes de yoga ou meditação, elas acabam seguindo um caminho de comer mais, assim, ter uma alimentação mais plant-based, porque ali a gente vê que há vida, a prana, né? Então, enquanto houver pulsar essa respiração, né, esse prana, esse alimento é mais rico para o nosso corpo e ele nutre o corpo físico e nutre essa ponte energética também. E cada alimento em diferentes partes de atuação. Então, os alimentos são uma fonte de prana. Terceira fonte de prana é o ambiente ao nosso redor. Todo mundo já teve essa experiência de fazer uma trilha, de estar numa cachoeira, de ir para o mar. E nesse momento a gente percebe o quanto ali está, né? A gente até fala, nossa, muito gostoso respirar por aqui. Né? Então ali é um ambiente rico de prana, a vida está pulsando ali. Às vezes a gente, mesmo estando em um ambiente fechado, a gente pode ter prana também. Depende também de como está a energia das pessoas ao redor. Ao identificar, às vezes, que a energia de alguém está baixa, a gente pode, através de prana, reequilibrar essa pessoa ou doar um pouco de prana. A gente está em constante, né, trocas aí, né, doando um pouco e recebendo sempre prana, que é a dinâmica da respiração, se a gente observar, né? Eu recebo oxigênio, troco aqui e exalo gás carbônico. Então, a gente está sempre em constante troca respiratória e energética também, através do prana. Então, a gente pode observar, às vezes, o ambiente está um pouco mais denso, as pessoas estão com uma vibração de pensamento baixa. Eu posso, por meio da minha respiração mais profunda, mais concentrada, reequilibrar a energia ali daquele ambiente, expandir do meu corpo para fora. Posso ser essa ponte. E a gente tem uma outra forma que é uma conexão com a mente cósmica, ou quem segue alguma religião pode aí, mente cósmica, ser substituído por Deus. Quem segue alguma linha filosófica pode ser o eu superior, teosófica na verdade pode ser o eu superior. Então a gente vai cada pouco, de passo em passo, a yoga é um caminho de regresso a esse estado de unidade, né? Onde a gente se integra com tudo que acontece ao nosso redor, com toda a nossa vida, com essa mente cósmica, com essa força universal e com tudo que há dentro de nós, né? Tudo que a gente manifesta dentro e fora. Então, quando a gente vê tudo como parte integrada e não partes separadas, a gente consegue aceitar e fluir melhor com as coisas, e prana funciona da mesma forma também.
né? Quando a gente deixa esses espaços do corpo liberados para que prana possa fluir, todos os órgãos vitais, a mente, as emoções circulam de uma forma mais fluida, harmoniosa, tá? Então é isso, vai ser essa minha introdução sobre esse corpo. Ele é bem delicado para a gente ocidental, né? Porque não estamos habituados a ampliar a percepção sobre esse campo energético. E isso daqui, a yoga, ela é uma ciência, eu considero ela mais para uma ciência, onde as pessoas, né, desmembraram aí os processos mentais, processos físicos, para que a gente pudesse ter realmente uma expansão, um crescimento como ser humano e chegar a esse estado de unificação, de unidade. Então isso daqui é muito mais perceptível do que a gente pode pensar que seja algo místico. Não é místico, é um efeito realmente que a gente consegue observar no nosso corpo. E a minha ideia hoje é aproximar vocês desse campo energético que todo mundo tem, tá bom? Então eu vou convidar vocês a procurar uma postura de meditação. Essa postura pode ser feita numa cadeira, no seu sofá, onde você se sentir mais confortável. Nós vamos puxar os glúteos para trás, encontrando dois ossinhos, independente da postura das suas pernas. Você consegue fazer, né, esse movimento com os glúteos para trás, encaixando esses dois ossinhos e permanecendo com a base da sua coluna mais estável, tá? A gente cresce a coluna fazendo um suave recolhimento de abdômen, bem suave, a respiração consegue fluir normal. Uma abertura de peito e relaxamos os ombros. As mãos vão ficar sobre coxas ou joelhos, dependendo do prolongamento dos seus braços. E o queixo, se possível, fica paralelo ao chão. Então a gente dá um suave recolhimento, alinha pescoço com o tronco. Caso tudo isso te deixe muito estático, assim, uma estátua, e gere um pouco de rigidez, você solta um pouco, vai observando as partes. Nós vimos em umas aulas passadas que o conceito de asana, né, o significado de asana é que ele seja firme e confortável. E para que haja a fluidez de prana, né, dessa energia vital, é importante que a gente atinja isso aos poucos. Então, assim que fecharmos os olhos, eu vou te convidar para você observar isso. Quais partes estão muito rígidas, quais partes relaxadas, e a gente vai direcionar melhor a energia do corpo para que ele encontre esse equilíbrio, essa estabilidade de firmeza e conforto. Faz uma inalação bem profunda e ao exalar você vai fechando os seus olhos. Observe o eixo da sua coluna, pode fazer alguns movimentos para um lado e para o outro, devagar. Bem leve, bem suave, só percebendo se o encaixe dos isquios está ok para você permanecer. Vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás também. E aí, chegando nesse encontro, nós vamos inalar abrindo bem os braços pelas laterais, ainda de olhos fechados, entrelaçar os dedos e vamos pensar em crescer a nossa coluna lá da ponta dos isquios, que está conectada ao chão, ou uma cadeira, ou sofá, até o topo de nossa cabeça. Então o queixo fica paralelo ao chão e você vai crescendo, ganhando espaço entre as vértebras. Solte o ar apenas baixando os braços e a gente cultiva esse prolongamento da nossa coluna. As mãos podem ficar relaxadas sobre coxas ou joelhos. Observa o seu corpo desde a ponta dos dedos dos pés. A princípio você leva a atenção e chega a perceber a ponta dos dedos dos pés. E aos poucos vem subindo essa percepção pelas pernas, tronco, mãos, ombros, pescoço, topo da cabeça.
E a partir de agora, perceba se há firmeza demais ou conforto demais. Uma firmeza que gere um estado de rigidez, onde não é possível prana fluir, ou um excesso de relaxamento. Aí vai fazendo pequenos ajustes até que essa postura fique firme e confortável. Faça mais um passeio para que cada vez mais fique no seu plano mental a sua postura ideal para meditar, desde a ponta dos dedos dos pés até o topo de sua cabeça. Então leve a sua atenção para a respiração. Deixe ela fluir naturalmente, apenas observando os movimentos da respiração. Perceba de onde surge esse impulso da respiração, um impulso primário. Agora veja se é possível ampliar um pouco a sua respiração. Então conte o seu tempo natural e faça uma exalação no dobro do tempo de inalação. Perceba que no impulso de inalar há uma expansão do movimento de inalação. E ao soltar o ar, ao exalar, há uma contração, um regresso a esse centro, a esse impulso primário. Perceba que ao inalar, lá do comecinho do seu diafragma, da ponta, né, dele, ascende, tem um movimento ascendente que amplia e sobe pela região do seu peito. E na exalação há um movimento também, só que descendente, do umbigo para baixo. Vai apenas observando e percebendo a realidade como ela é. E sem discutir com a própria mente, deixe ela na respiração, vai
absorvendo aí as percepções que lhe forem favoráveis. Gradualmente você vai expandindo a sua respiração, a contagem das inalações, esse movimento de ascender, vai pautar o restante do tempo de respiração. Então vá de forma confortável, gradual, para que a sua mente não saia dessa sintonia de contagem, não saia da percepção real sobre a sua respiração. E agora faça uma exalação bem profunda. Solte completamente o ar, esvaziando os pulmões. Você pode impulsionar essa exalação pelos lábios. Deixe a respiração fluir naturalmente e apenas observe. Leve a sua atenção, agora o foco da mente vai de novo à ponta dos dedos dos pés. Vem percebendo como fica o seu corpo, sinais de temperatura, calor, frio. Perceba a região das mãos, centro do tronco, até o topo de sua cabeça. E sem categorizar, você apenas registra no seu plano mental essa vivência com a sua respiração. Outra exalação profunda. E devagar nós vamos para a respiração do suspiro. Vamos eliminar parte aí de excesso de resíduo de ar, gás carbônico dos nossos pulmões. Caso você seja hipertenso ou sinta algum desconforto vascular, você pode fazer essa respiração mais suave. A ideia é a gente inalar, elevando os ombros até as orelhas e soltar o ar pela boca, baixando os ombros. Devagar seria assim. A gente impulsiona a saída do ar. Caso você queira provar o suspiro mesmo, a gente solta de uma vez. Veja o que é mais confortável para você e nós vamos completar 4 vezes. Vem inalando. Solta o ar devagarzinho, troca a posição das pernas e a gente vai dar uma espreguiçada de novo lá pra cima, entrelaçando os dedos. Cresce, 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 cresce. Solta o ar bem suave, num movimento fluido, cai para sua lateral direita. Volta devagarzinho inalando. Cresce, 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 cresce. Cai para a lateral esquerda. Volta devagar. Vamos fazer alguns movimentos circulares com cabeça e pescoço. Inalando vai lá para cima, exalando lá para baixo. Vão ser 3 para cada lado.
Vai na amplitude que é confortável para você. Terminou 3 de um lado, vá para o outro. Lembrando que essa aula ela é uma prática coletiva, mas a sua prática é individual. Então você respeita o teu tempo natural de inalação e exalação, mesmo que eu passe para o próximo asana, um movimento de aquecimento do corpo. Agora, quem for terminando, a gente movimenta um pouco os ombros, traz eles para frente. Sentindo, se conectando com essa região, chegando a perceber os músculos que são convidados a participar desse movimento. Agora a gente troca, vai lá para trás, percebendo a mudança muscular, amplitude do movimento circular aqui da região dos ombros. Isso, aí relaxamos tudo, vamos soltar, muito bom. Estica os braços, abre e fecha um pouquinho os dedinhos das mãos. Devagar, vai fechar o dedão dentro da palma da mão e fazendo círculos com os punhos. Troca a direção, vai para o outro lado. Muito bom. Relaxa. Caso você, como eu, estava sentada ou sentado em uma almofada, pode tirar um pouquinho essa almofada, vai puxar os glúteos igualmente para trás e nós vamos unir planta do pé com planta do pé aqui em Baddha Konasana, na postura da borboleta. Eu gosto de dar uma caminhadinha para frente, assim a gente entra nesse eixo dos isquios, estamos um pouquinho mais para frente, na verdade, e a gente vai abrir e fechar os nossos joelhinhos, né? Leva a sua atenção para deixar o seu tronco ereto, o possível que você conseguir nesse momento. As mãos podem ficar mais para os calcanhares ou para a pontinha dos dedos, caso você tenha os braços prolongados, assim como os meus longos. Se não, deixa mais aqui, ou pode tombar um pouquinho para trás e apoiar as mãos aqui atrás, mantendo o peito aberto, tá? Sem tensionar ombros. E leva a sua atenção também para esses músculos aqui internos da nossa coxa, que eles ficam normalmente contraídos durante o nosso dia a dia, em posturas sentadas ou de pé. Então a gente vai, né, facilitar esse alongamento dessa região dos músculos internos com esse movimento. Não importa a altura que seus joelhos fiquem, só de fazer esse movimento a gente já provoca esse alongamento e dá uma aliviada neles. Então soltamos o ar, relaxamos, vamos apoiar as mãos sobre os joelhinhos e ajudar os joelhos a virem aqui para frente. Vai esticar as pernas devagar aqui e a gente começa com um movimento somático em que a gente vai cair para a lateral com os pezinhos, calcanhares e voltar. Cair para a lateral e voltar. Isso, deixa a coxa bem solta, a gente está dando um espaço para ela relaxar agora, para ela absorver esse alongamento que provocamos. E solta o ar, volta para o centro. E vai abrindo e fechando os dedinhos dos pés. Perceba que toda a prática de yoga, a gente aprofunda a nossa percepção da respiração. A gente quer uma gestão melhor da respiração, justo porque, como eu falei para vocês no início da aula, esse corpo energético, que pode ser nutrido por meio da nossa respiração, pode receber prana por meio dela, ele faz essa ponte entre corpo e mente. E corpo e mente estáveis é um excelente pontapé aí para esse plano espiritual, né? Para esse caminho de autorrealização, de autoconhecimento.
Devagar a gente vai passar para círculos com os calcanhares. Então, só uma observação que quase todas as aulas da yoga você vai ver que todo mundo inala, entra no movimento, exala, relaxa. A gente vai sempre induzindo a respiração para que a gente cada vez mais se torne consciente dela. Troca a direção. Isso. Então, relaxa aqui. Nós vamos começar fazer o nosso segundo ou terceiro asana da nossa aula. Até agora a gente fez mais parte somática em uma torção. Então, já que estamos com quase tudo aqui bem alongado, bem uma postura mais estável para o nosso corpo, vamos entrar nessa percepção da nossa respiração. Você vai deixar os seus pés, suas pernas um pouquinho mais retinha. Deixa a perna esquerda com o calcanhar apoiado no chão, puxa os glúteos para trás. Nós vamos trazer a direita e vamos passar o pezinho direito para o outro lado. Pisa firme com o seu pé. É preferível que você, para manter o alinhamento do seu joelho, deixe um pouco mais afastado esse pé, tá? Mas, caso você sinta que ele fique melhor para cima, mais pertinho, você deixa um pouco mais perto aqui, tá? Cresce a coluna, né? Os isquios estão bem encaixados e a gente vai torcer a partir do umbigo lá para trás. Pode abraçar a coxa direita e aí o seu pescoço e cabeça ficam nesse prolongamento do ombro. Feche um pouquinho os seus olhos, mantendo a consciência de que há um equilíbrio entre estar firme e confortável para manter este asana. E observa por onde prana flui, onde a sua respiração está fluindo. Dividindo a percepção do seu tronco entre 4 partes. A princípio, parte de cima do tronco, parte de baixo. Lateral direita de cima, lateral direita de baixo. Lateral esquerda de cima, lateral esquerda de baixo. Veja dentro desse asana, dessa postura de torção, como flui a sua respiração. Partes que estejam mais receptivas à expansão e partes que estejam mais receptivas à contração. Vai reconhecendo, gravando no seu plano mental, soltando o ar e voltando para o centro. Estica a perna direita, puxa mais uma vez os glúteos e a gente traz a esquerda. Então, pisei, deixei a minha sola do pé estável e aí vou partir do umbigo torcendo, mantendo o quadril estável e o tronco acompanha o prolongamento do meu quadril. Olho lá para trás, alongando cabeça e pescoço. Assim que me sentir ajustado, feche os olhos e a gente vai observar a nossa respiração. Mais uma vez, observando o tronco em 4 partes, qual parte que tem mais expansão de prana e qual parte está mais contraída. Estamos torcendo o nosso tronco, então, para que fique mais ampla essa percepção e direcionada às partes do seu tronco, minha sugestão é dividir ele em 4, começando parte de cima do tronco, parte de baixo, lateral esquerda, de
cima, lateral esquerda de baixo. Lateral direita de cima, lateral direita de baixo. Aí volta, vai soltando o ar, gravando suas percepções e volta para o centro. Estica as pernas um pouquinho, dá uma caidinha para lateral e volta, cai para lateral e volta. Faz essa exalação profunda, vamos puxar os glúteos e nós vamos entrar em Paschimottanasana, que é a postura da pinça. É uma flexão de quadril. Nessa flexão de quadril, eu vou te convidar a flexionar um pouquinho os seus joelhos e bem para a pontinha dos seus isquios e abraçar a parte de trás dos seus joelhos. A pinça é aquela postura em que a gente faz uma flexão aqui e pega a pontinha dos pés, se possível. Só que o ideal é que a gente vá aos poucos encostando, fazendo uma massagem nos nossos órgãos do abdômen com as coxas e que a gente divida o corpo no meio, né? Faça essa flexão acontecer. E para a gente sentir agora dessa forma, prana, a minha sugestão é que a gente antecipe aqui. Então faça essa junção antes do abdômen e aí se você sentir que vai descer, consegue descer sem tirar o abdômen das coxas, você pode fazer isso, tá? Então deu aquela abraçada, né, com as suas pernas e aí você solta a cabeça e pescoço. Percebe esse alongamento profundo da região da sua lombar, meio da coluna. E aí agora que estamos com a parte da frente do tronco, região do abdômen, peito, pressionados pelas nossas coxas, qual espaço prana tem para fluir? Por onde que a sua respiração é convidada naturalmente a fluir? Observe a movimentação dos músculos da sua coluna. Movimento que ascende, movimento que descende pela região da coluna. Perceba se essa respiração é um pouco mais curta. Faz aquela exalação profunda, gravando a percepção de prana na região da coluna e devagarzinho cola o queixo no peito e vem voltando. Cabeça e pescoço são os últimos. Nós vamos cruzar as pernas aqui na frente, devagarzinho, e vamos transitar para 4 apoios. Põe as mãos embaixo dos ombros, joelhinhos embaixo do quadril. Caso você sinta desconforto nos joelhos, traga uma manta ou traga uma almofadinha, tá? Afasta bem os dedinhos das mãos pra gente criar essa consciência de não sobrecarregar os punhos, mas utilizar os nossos dedinhos. E aqui nós vamos para o movimento do gato, que ele acontece apenas na nossa coluna. Deixa as partes internas dos cotovelos, essa região, se observando uma a outra, para que a gente possa fazer esse movimento acontecer na coluna. Inala, eleva cox, olha lá para cima. Exala, arredondando cox, coluna e cola o queixo no peito. Que nem um gatinho arrepiado. Aqui você vai dar continuidade a esse movimento de inalação, elevando testa e topo do cóccix, e exalação, arredondando. E perceba esse espaço de prana também.
Quando inala, a gente arqueia a coluna para cima. E aí, quando exala, a gente curva a coluna, arqueando o centro da coluna para cima. Perceba esse movimento de abertura e de contração, uma curvatura da sua coluna. Encerra na próxima exalação, registrando as suas percepções. E aqui nós vamos apoiar a pontinha dos dedos dos pés e a gente passa para Adho Mukha Svanasana. Essa é uma postura que vai gerar uma atração, um movimento em que as vértebras se afastam, né? Então a gente vai perceber prana dali. É importante que ela fique confortável, tá? Essa postura. Firme e confortável. Eleva o cóccix lá para cima, tirando os joelhos. Vamos girar os ombros para fora, a cabeça, o pescoço fica no prolongamento da sua coluna. E você vai aos poucos formando esse triângulo com o seu corpo. No princípio, quando a gente entra nessa postura, há pequenos ajustes que podem ser feitos para que a gente ganhe esse espaço entre as vértebras. Então, você pode elevar um pouco mais o seu cóccix, tirando os calcanhares do chão e flexionando os seus joelhos. Aproxima mais o seu abdômen das coxas, peito em direção ao chão. E ativando mais os braços e as pernas, músculos grandes do corpo, nós vamos perceber essa inalação e exalação. Agora com uma leve pressão dos órgãos vitais no nosso diafragma, por onde flui prana nessa postura. Quais partes estão rígidas ou relaxadas demais? Vai redirecionando a energia, mantendo a postura firme e confortável para que você possa fluir com prana dentro do seu corpo. Faça aquela exalação profunda, voltando os joelhinhos. Muito bom. Aí a gente vai devagar ficar sobre os nossos joelhos e abrir o peito. Provocar uma expansão aqui, uma extensão. Deixa a pontinha dos dedos dos pés apontados ali no chão. Vamos apoiar as mãos na nossa lombar. Caso você sinta desconforto na lombar, eu vou pedir para você ficar nesse primeiro estágio dessa postura. Alinha o seu quadril com o joelho e o primeiro estágio dessa postura é a gente ir girando o centro do peito para o teto. E a gente permanece aqui, sem tanta contração de lombar. Gira mais os ombros, abrindo bem o peito. E caso você queira provar um pouquinho mais toda a postura e não sinta desconforto na região da lombar, você pode deixar as mãos cair lá para trás e olhar para o teto. Esse é um asana forte, então a gente vai buscar uma percepção ágil sobre esse movimento de expansão de prana na região torácica. Então, observa a expansão na inalação e a contração natural na exalação. Maravilha, volta devagarzinho, a gente relaxa os calcanhares e vamos descansar na postura da criança. Observa se a postura da criança, Balasana, fica mais confortável com os joelhos pertinho ou com os joelhos flexionados, ou com os joelhos afastados, desculpa. Essa mudança vai mudar a sua percepção de prana nessa postura. Com os joelhos próximos, você vai sentir bem
ao movimento da respiração acontecer na coluna. Com os joelhos afastados, a gente vai sentir um pouco a parte da frente e a coluna. Então, vai na sua escolha, que seu corpo estiver mais confortável, e a gente vai deixar a testa no chão, relaxar os cotovelos aqui. A princípio a gente tem que esticar um pouco, expande a coluna e aí depois a gente solta os cotovelos, relaxando os ombros, relaxando a testa. Então você permanece nessa postura, observando por onde prana flui. Eu já induzi vocês a essa percepção, mas vai despertando esse olhar de curiosidade para perceber essa sua dimensão energética. Então vai curiosa, curioso, percebendo esse movimento de expansão, contração, energia que ascende, energia que descende. E a partir de agora, veja se é possível prolongar o seu período de exalação dentro de Balasana, na postura da criança. Impulsionando um pouco mais essa contração da exalação, que até então era um movimento mais solto, natural, e agora estamos potencializando esse período de exalação. Então, observa os seus batimentos cardíacos, como eles estão nesse momento. Vai fazendo aquela exalação bem profunda. E colando o queixo no peito, você desenrola a cabeça e pescoço bem devagarzinho. Vamos tombar um pouquinho para a lateral, passar as nossas pernas para frente. Se precisar aqui, você dá uma quedinha para lateral e volta, quedinha para lateral e volta. E vai dar essas suaves batidinhas aqui. Isso. Devagar, a gente vai lá para a pontinha, descer mais um degrau. Então, você entra nos seus isquios aqui. E a gente solta o ar caindo lá para trás. E aos poucos, você pode fazer um balanço com a sua coluna. Observa se há algum ponto da sua coluna que precisa de um balancinho. Você pode aproximar mais abdômen e sentir essa automassagem na região do meio da sua coluna. Ainda com os joelhos próximos, afastando eles um do outro, caindo completamente para uma lateral e para outra, você pode sentir essa expansão desse movimento central da coluna para as laterais. E se você afasta um pouco os seus joelhos, você vai sentir esse movimento acontecer na região da sua lombar. Eu gosto de experimentar às vezes com as mãos no joelho ou soltar. E você pode também fazer círculos com a sua lombar, circulando os joelhos no ar. Pode ser com as mãos ou sem as mãos. Eu vejo uma amplitude maior se você deixa as mãos aqui no coração, apoia os cotovelos assim perto do seu corpo, já dá estabilidade para os ombros e faz esse movimento mais solto ali. Às vezes até abre um pouco, vai vendo. Aí dá alguns instantes a mais para você ir espreguiçando o seu corpo com movimentos circulares ou até espreguiçar mesmo.
vai fazendo alongamentos complementares. Que o seu corpo talvez precise. E aí devagar nós vamos soltar o ar e vamos nos acomodar para uma postura de relaxamento. Caso você sinta muito desconforto na sua lombar, eu recomendo que você traga aquela almofada para a parte de trás dos seus joelhos. Deixando as palmas das mãos para cima, você consegue relaxar os seus ombros. E se você tem um pouquinho de frio nos pés, é um momento bom para você recolocar suas meias, ou se você já está de meia, perfeito. E aí então faça essa exalação profunda, fechando os seus olhos. Deixa a sua respiração natural fluir. E vá apenas levando a atenção para ela, observando o seu movimento natural de inalação e exalação. Aprofundando a nossa percepção sobre a respiração natural, veja se há um movimento ascendente e um movimento descendente junto com a sua respiração. Qual é esse ponto central, impulso primário da respiração? Deste impulso nasce esse movimento ascendente do teu Pranamaya Kosha. E desse impulso também nasce o movimento descendente. Apenas observe. Se ficar complexo demais, você foca na respiração. E apenas vá sentindo a respiração no corpo. Então, veja se é possível expandir a respiração desse ponto central onde ela acontece. Perceba um movimento horizontal também. Além dessa percepção que eu induzi vocês desses dois movimentos verticais, o ascendente e o descendente, observe esse movimento horizontal. Veja se é possível, do ponto primário da respiração, expandir a respiração para as extremidades do corpo. E observe como fica do pescoço para cima. Faça uma inalação profunda com todo o corpo. E exala nessa contração natural, soltando, onde tudo regressa ao seu centro. Mais uma vez, inala, expande tudo.
Exala. Leva a atenção para a ponta dos dedos dos pés. Vem subindo por todo o corpo até o topo de sua cabeça. Observe sinais de temperatura, quente, frio, contrações, relaxamentos. Passar uma exalação profunda. Aqui mesmo deitadinhos, nós vamos com os nossos olhos fechados repetir o nosso Sankalpa de hoje, que ele vem no fim da nossa prática, para que a gente possa adentrar no nosso dia com essa percepção de Pranamaya Kosha do nosso corpo energético. Faça uma exalação profunda e aí você vai acompanhando a minha repetição de olhos fechados, conectada com a sua mente. Eu estou conectada às percepções do meu corpo energético. Vou fazer uma alteração nessa frase. Então vamos repetir de novo. Desculpa. Eu estou em conexão com as percepções do meu corpo energético. Eu estou em conexão com as percepções do meu corpo energético. Eu estou em conexão com as percepções do meu corpo energético. Observa como reverbera na sua mente, no seu corpo. Faz uma exalação bem profunda. Vai girando todo o corpo para o seu lado direito, apoiando a palma da mão esquerda no chão, acionando a força dos braços e voltando a se sentar. De forma breve a gente entra numa postura meditativa. E aí vamos expandir aqui, abrir os braços. Pode dar uma esticadinha lá para cima. Exala, palmas das mãos unidas vem na frente do peito em Anjali Mudra, esse gesto conhecido como Namastê. E muito obrigada por hoje, que vocês possam ampliar essa percepção de Pranamaya Kosha, que essa prática tenha provocado essa ampliação de olhar. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, queiram partilhar as percepções comigo, sempre me ajuda muito as percepções sobre a prática de vocês. Namastê, um dia lindo para todo mundo. Muito obrigada.